Meus amigos, salve, salve, rapaziada. Nesse vídeo vamos falar de Inter, Juventus e Atlético de Madrid. Inter, Juventus e Atlético de Madrid. A Inter tá pronta para o Bayern, comparando, cara, a Inter dessa temporada com a Inter da temporada passada. Juventus, muito bem aí na corrida pelo G4. E, meus amigos, Kenan Wiltz é o futuro da Juventus. Kenan Wiltz é o futuro da Juventus. E o Atlético de Madrid, como tá o planejamento para a próxima temporada? Tem interesse no Guela Doué? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, seja membro, ó, vai sair hoje aí quem é o novo Barella e o Javi Guerra pronto para o próximo passo. Um clube que queria muito o Javi Guerra era o Atlético de Madrid, belezinha? Seja membro, cara, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Quem é o novo Barelinha? Rapaziada, a Inter de Milão está pronta para o jogo de volta contra o Bayern. Rapaziada, é o seguinte, a Inter ganhou do Cagliari, cara, pegou um time fraco, 15º, ganhou. Eu tava vendo o VT desse jogo e, cara, gente, a Inter fez um jogo ok, 3-1, duas participações de gol do Arnautovic. O Arnautovic tá sendo, cara, uma belíssima surpresa pra Inter, porque a Inter, ela precisa de uma certa produção dos reservas. O Taremi tá machucado e o Taremi não teve o impacto que precisava. O Correa, tudo que vier do Correa é lucro, e o Arnautovic tá se destacando, tá aparecendo, tá realmente dando cara a tapa. E o Arnautovic, quando ele foi contratado, ele tava no momento bom no Bolonha. Eu lembro muito bem, quando o Arnautovic é contratado pela Inter, ele tava no momento bom. Ele tinha vindo de um ano que ele fez 12 gols pelo Bolonha. Ele era um cara importante para aquela articulação ali do Bolonha. E a Inter foi lá e contratou ele para dar ali mais profundidade, né? Lautaro e tudo mais. Enfim, rapaziada, o que acontece? Nesse jogo de 3-1, eu fiquei... A Inter deu algumas bobeiras. Por exemplo, o gol que a Inter tomou, geralmente você não via esse tipo de gol a Inter tomar ano passado. Presta atenção, rapaziada. Aqui, ó. 32ª rodada pra Inter. 71 pontos. Aí eu comparei com a temporada passada. Olha a diferença. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Série A 2023-2024, ó. 32 round. Rodada 32, ó. Exatamente, ó. 32. Naquela época, 26 vitórias. Agora 21. 5 empates. 8 empates. 1 derrota. 3 derrotas. Aí, ó. 31 gols sofridos. Aqui, cara, 17. Olha que imoral a Inter daquele ano passado. Olha que imoral. Pra você ver como o futebol. Aquela Inter caiu nas oitavas pro Atlético de Madrid. Essa Inter tá muito próxima de ir pra uma semifinal. Aquela Inter foi eliminada pelo Bolonha, do Thiago Motta. Essa Inter pode ir pra uma final de Copa Itália. Aquela Inter foi campeã da Supercopa e perdeu a Supercopa esse ano. Pra você ver como o futebol é engraçado. E de verdade, eu olho pra essa Inter de hoje, aquela do ano passado pra mim era melhor. Era melhor. E os números provam, ó. 17 gols em 32 rodadas. Aqui, ó, 31, brother. Olha a diferença. Aí, vamos lá, 77 gols. 72 gols. Não tá tão ruim, né? Não tá tão ruim. Mas talvez 2, 3 gols a mais, a diferença seria maior pro Napoli. E outra coisa, esse Scudetto, cara, esse Scudetto apenas encaminha pra Inter se o Napoli vacilar. Por exemplo, o Napoli vai pegar o Empoli. E o Napoli menos sonhar em empatar com o Empoli, brother, aí eu acho que o título fica bem encaminhado pra Inter. Bem encaminhado pra Inter. Mas pra você ver, temporada passada era um time bem mais, ó, devastador, o time da Inter de Milão. ABC, algumas razões. Vamos lá, rapaziada. Lesões. Lesões é um ponto importante. A Inter sofreu mais com lesões essa temporada. Calendário. Achei que a Inter... Pra você ver, quartas. A Inter foi bem mais longe de Copa Itália. Aí, ó, pra você ver. Um calendário mais populoso. Um time com mais lesionados. Você vai ter dificuldades. E realmente, rapaziada, a Inter, ela oscilou mais essa temporada. Oscilou de desempenho dos jogadores. Então, cara, não tô nem botando culpa no Simone Inzaghi, não. Eu acho que o Simone Inzaghi tem pouquíssima culpa. É o sistema dele, é basicamente o mesmo elenco. Basicamente o mesmo elenco. Cara, eles mantiveram a base mesmo. Eu acho que realmente foi uma rapaziada que oscilou. O Lautaro não fez um começo bom de Série A, agora melhorou. O Mkhitaryan começou mais ou menos. O Dumfries começou mais ou menos. A zaga mais insegura. O Bastoni teve um momento que errou. E a Inter, como coletivo, também oscilou performance. Outra coisa, eu acho que teve mais times melhores, por exemplo. A Fiorentina ganhou. Uma dessas 3 derrotas aqui é pra Fiorentina.
E a Inter, outra coisa, eu acho que os rivais da Inter também deram uma melhorada. Por exemplo, não tinha esse Napoli temporada passada. A Juventus foi ali. Esse Milan, ano passado, apesar que terminou no G4, o Milan, quando era contra a Inter, não jogava bem. Esse time do Milan, apesar da crise, joga bem contra a Inter. Eu acho que a Inter oscilou mais nessa temporada. Mas pra você ver como é o futebol. Essa Inter não é tão sólida como a do ano passado. Mas existe uma grande chance de ir pra semifinal de Champions League. Aí, aliás, ó, pra você ver, quando a Inter chegou na final com o City, foi terceiro colocado apenas. Ó, 22-23 foi, né? Deixa eu ver aqui. 22-23 foi... Foi a Inter. 22-23. Foi a final, ó. Pra você ver. No ano que a Inter bateu na final da Champions League, ficou em terceiro no Cáutio. Terceiro no Cáutio. Quando a Inter foi muito dominante no Cáutio, caiu nas oitavas de finais. Uma mega surpresa aquele Atlético de Madrid derrubar aquela Inter. Porque o Atlético de Madrid derrubou aquela Inter no auge. Pra você ver como o futebol é muito engraçado, né? Outra coisa, essa Inter não chegou... O cara caiu nas oitavas da Copa Itália pro Bolonha, na prorrogação. Pra você ver. Essa Inter pode chegar em mais uma final de Copa Itália. Contra o Bolonha, provavelmente. Mas tem que passar contra o Milan. O Milan aí do Sérgio Conceição. Meus amigos, vamos falar da Juventus, rapaziada. O impacto do Thiago Motta foi muito ruim, rapaziada. Ele tirou a confiança de uma boa galera. Olha isso aqui, ó. Um tempo atrás, ele foi perguntado: Thuram e o Wilds no banco por 80 minutos? Olha o que o Thiago Motta responde: eu faço todas as decisões para o bem do time. Thuram e o Wilds no banco por 80 minutos. Ei, Thiago Motta. Cara, o Thiago Motta saiu bem desgastado da Juventus, velho. A realidade é essa. Cara, naquelas duas goleadas, o elenco já tava de saco cheio dele. Tava de saco cheio dele. Eu acho que o elenco, teoria da conspiração. Eu acho que o elenco olhou assim, cara, a gente tem um calendário aqui muito de boa. Dá pra gente recuperar. Vamos derrubar ele contra Fiorentina e Atalanta, que depois a gente recupera. Cara, eu acho que eu tenho essa teoria da conspiração. Cara, vamos levar aqui duas chicotadas contra Fiorentina e Atalanta, não vamos correr, vamos inventar treta com ele, porque depois a gente recupera. Rapaziada, presta atenção no calendário aqui, ó. A Juventus tá no G4, a rodada foi boa pra Juventus, foi boa. Abriu 2 pontos pro Bolonha, que perdeu pra Atalanta. A Atalanta voltou aqui a 61, a Atalanta volta a abrir 4 pontos para o quinto colocado. Mas olha o calendário da Juventus. Parma e Monza em casa. Cara, o Parma 16º. Apesar que é um time que empata muito, é o Parma. Empata demais o Parma. Mas é o Parma, o time mais fraco que a Juventus. Tem o Monza que perdeu pro Venezia, velho. Meu Deus do céu. Monza em casa, que tem que ser 3 pontos garantidos. Aí você tem Bolonha fora, Lazio fora, aí depois Udinese em casa, que é só jogar bem, e Venezia fora. Um dos lanternas, que é o Venezia, que é um time ruim também. Esse time ruim ganhou do Monza. Então, rapaziada, a Juventus aqui tem pelo menos 12 pontos garantidos. Aí vai ter Lazio realmente fora de casa e Bolonha fora de casa. Esses dois jogos vai dizer muito do trabalho do Tudor. Se ele realmente ganha o voto de confiança. Porque, gente, o Tudor, ele não tá fazendo nada demais, gente. Gente, tipo assim, ele não inventou a roda. 3 zagueiros, os zagueiros estão jogando bem, Renato Veiga muito bem. Aí botou um meio campo de sustentar, ó, físico e técnica. Bonitinho. Colocou o Nico Gonzalez da ala, pela direita, que é o lado dele. Colocou o McKennie de ala. Ele tem um cambiaço também. Aí ele coloca Koopmeiners, Miners, Wilds e Vlahovic. Pronto. Aí você vê claramente um time que joga pro Vlahovic. Quando o time joga pro Vlahovic, o Vlahovic vai devolver 2 assistências. Gol do Wilds, gol do Koopmeiners. Ou seja, o trio duvidado resolveu. Mas a Juventus jogou um jogo... Uau! Meu Deus, cara... Não, o material humano é muito bom. O que o Tudor fez? Compacto, tem um pouco de alegrismo, porque ele fez o 2-0. Ele já desceu o bloco contra o Lecce, 0 vergonha. Cara, tá, claramente a Juventus tá jogando pelo resultado. Não tem problema, nesse momento, com o Tudor no cargo, não é a performance que interessa, é o resultado. É o resultado. E o Kenan Wills, gente, o Kenan Wills, gente, ele é, rapaziada, ele é um talento de elite. O Wilds é um talento de elite. Eu fiz um vídeo, eu já mostrei pra vocês aqui, antes dele explodir. Ele é um talento de 100 milhões de euros.
Ele é um talento de 100 milhões de euros. Quando eu vejo o Wilds, se chegar uma proposta de 60, 80, brother, eu acho isso uma loucura de atirar. Cara, porque pega um moleque como o Wilds, coloca no Liverpool na vida, coloca ele no City da vida, coloca ele no Bayern da vida de novo, coloca ele num sistema que potencializa essa habilidade, essa criatividade, que potencializa essa dinâmica, ele vai entregar. Olha isso aqui, cara. Ele já ganhou do Del Piero e do Moseskin como os primeiros adolescentes, ó, desde 1990 a fazer 8 gols de Série A. Gente, ele é um moleque. Deixa eu ver aqui o negócio aqui do Wilds. Calma aí. O pessoal esquece que o Wilds tem 19 F anos. 19 F anos. Cara, deixa eu ver aqui. Aí, Série A. 6 gols. 8 participações em gols. Com 19 anos. Com 19 anos. Cara, a Série A italiana é duríssima pro moleque desse, cara. É duríssima. Tanto que, ó, pra você ver, o cara que tinha feito isso antigamente, Del Piero, o Moseskin, esse ano aqui, o Moseskin fez até uma boa temporada. Se prometia muito dele, depois ele caiu, né? Mas, ó, o Del Piero. Então ele tá indo muito bem. O Wilds. Ele é o futuro, cara. O Wilds é o futuro. É o futuro dessa Juventus. Se a Juventus, cara, ela pode dizer que no elenco dela que ela tem um jogador especial, é o Kenan Wilds. Ele é o jogador especial da Juventus. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar, porque é um garoto de 19 anos, cara. Mas ele é o especial, porque, cara, Vlahovic, o Cupe mais ótimos jogadores, Thuram, pô, o Kalulu vai ser comprado, McKennie, bom jogador, bom box-to-box, que é um galho, você tem ali o Eácolo, Muani, você tem o Alberto Costa em futuro, você tem o Cambiasso, que é um ótimo lateral, mas o Bremer, acho o Bremer também um zagueiro especial, mas de habilidade, de técnica, de dinamismo, o jogador especial da Juventus se chama o Wilds, cara. O Wilds. E a Juventus, cara, tem um ótimo calendário. Cara, se a Juventus não se classificar nesse G4, é incompetência da Juventus, da direção ao elenco. Da direção ao elenco. Sabe por que é o elenco? Mesmo com o Thiago Motta? Porque vocês pegaram esse calendário aí. Porque, cara, eu acho até com 12 pontos, mesmo se perder pra Bolonha e Lazio, eu ainda acho que a Juventus se classifica. Porque o Bolonha não vai ganhar de todo mundo. Vai ganhar de todo mundo na reta final aí. Não vai. Você vê, o Bolonha pegar a Inter agora. A Inter. Aí o Udinese fora. Milan fora. Fiorentina fora. Olha isso aqui. Olha o calendário do Bolonha também. Não vai ganhar todas. Eu acho que com 12 pontos, a Juventus pega G4. E se ficar fora do G4, é uma vergonha institucional, de cima pra baixo. Meus amigos, vamos falar do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid está monitorando o lateral direito. Não é lateral não, rapaziada. Guela Doué. Tá mostrando interesse nele. Ele não tá jogando de lateral. Quando jogou de lateral foi bem mais ou menos. Ele tá jogando como zagueiro pela direita. O Rocinho achou ali a posição dele como zagueiro pela direita. E o Atlético de Madrid tá de olho nele. O que aconteceu, rapaziada? O Strasbourg, o Guela Doué foi uma das poucas contratações que não veio com o carimbo do Chelsea, que é o dono do Strasbourg. Porque era mais ali das internas, né? O Guela Doué. Obviamente, ter o Strasbourg hoje conectado ao Chelsea se torna, né, um time atrativo ali para os francesinhos, né? E o Guela Doué, cara, que é o irmão do Désiré Doué, ele era um jogador ok, de nível França, um bom... Eu lembro que quando o Strasbourg contratou ele, eu falei, rapaziada, não acho que o Chelsea tem nada a ver. Aliás, realmente o Chelsea não teve nada a ver com a contratação dele. O Strasbourg conta porque ele era jovem. Eu acho que ele veio de graça, cara. Ou foi um valor... Foi 6 milhões de euros na época. Foi 6 milhões de euros do Rennes. Né? Foi uma aposta do Strasbourg mesmo. E como lateral direito, mas ele sempre foi mais polido defensivo. Aí o Rocinho coloca ele como zagueiro pela direita e ele começa a jogar muito bem. Né, uma saída de bola ali, ok. Como ele era lateral também, ele tinha uma qualidade técnica. E ele começa a se dar bem como zagueiro pela direita. Por isso que eu acho que o Atlético de Madrid tá de olho aí no Guela Doué. Não acho ele um jogador que chegaria pra ser mega titular. Eu acho que ele seria um cara muito mais pra... É um cara que vem pro lugar do Azpilicueta. Mas eu não acho que um cara como o Guela Doué talvez seja a prioridade do Atlético de Madrid, rapaziada. Eu até acho que se o Atlético de Madrid... cara, pra lateral direito, cara, não sei se é o melhor nome, entendeu? Não sei se é o melhor nome. Eu acho que tem um nome que eu vou sair na BC Plus,
que eu acho que cairia muito bem no Atlético de Madrid se isso aqui também acontece, ó. Não é 100% certo que o Molina continua a próxima temporada. Tem alguns clubes interessados nele. Ele é um jogador importante para o Simeone. Mas se uma oferta de 35 milhões de euros chegar, o clube vai considerar. Pois é, cara, eu tenho um nome. Eu vou lançar esse nome na BC Plus, no lateral direito que vem cantando aí o BCzinho, entendeu? Eu tô fazendo scout nele, eu tô gostando do que eu tô vendo. E se realmente o Molina sair esse nome que eu vou lançar na BC Plus, eu acho que seria uma boa. Em relação ao Gueladoué, não acho que seja para ser lateral direito. Pode ser porque o Atlético de Madrid joga com os laterais mais presos, né? Principalmente, dependendo, deve vir alguém pra esquerda. O Ravi Galan ali pra esquerda, Ravi Galan, o Renildo deve sair. Deve vir alguém pra esquerda. Né? Se você contrata um cara mais ofensivo pra direita, pra esquerda, quer dizer, você pode botar o Gueladoué mais preso. Pode ser. Eu acho que é um nome que o Atlético de Madrid também apoia. Eu acho que talvez o Gueladoué na mão do Simeone tenha ali um encaixe natural, né? Mas ele realmente, rapaziada, jogou bem de zagueiro pela direita, o Gueladoué. Zagueiro pela direita no esquema de 3 zagueiros. Por isso que ele se torna essa opção mais versátil, né? Numa linha de 4 jogar mais preso, numa linha de 3 zagueiros jogar pela direita. Ele se torna uma opção interessante por causa da versatilidade. Não acho que ele tem um mega hiper nível para ser titular. Não acho. Eu acho que, aliás, tem até para essa função lateral direito mais preso. E eu acho que tem até nomes melhores. Entendeu? Tem até nomes melhores no mercado que é pra fazer essa função aqui. Belezinha? E o Griezmann ainda não tem 100% de certeza sobre seu futuro. Teve uma reunião com o Atlético de Madrid, mas não levou a uma definição conclusiva. O Griezmann tá muito indeciso, meus amigos. Não sabe se fica, não sabe se vai. Sabe se fica, não sabe se vai. Belezinha? Ele ainda joga em alto nível. Eu acho que o Atlético de Madrid quer contar com ele. E depois de um ano, fazer ali um bom investimento no substituto dele. Mas eu não acho que ele quer sair. Vamos ver. O futuro do Griezmann. O futuro do Griezmann vai ditar muita coisa para o Atlético de Madrid. Porque se o Griezmann sair, o Atlético de Madrid vai ter que trazer um cara de nível. Um cara de nível pro lugar do Griezmann. Belezinha? O Correa deve sair. Ó, Correa deve sair. O Griezmann pode sair. O Atlético de Madrid vai atrás de um cara pro ataque de nível.